Este momento é o momento de materialização da Resolução 2. Então, a minha proposição, a proposição das entidades do campo é de que possamos fazer um movimento, inclusive contando com o Conselho estimulando a materialização, quer dizer, a efetiva materialização da Resolução 2 de 2015, que é aquela que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada de professores. Conjuntas das entidades do nosso campo, quer dizer, entendem e veem na resolução a explicitação possível de uma luta histórica, que sinaliza para a identidade dos cursos de formação de professores, para o seu fortalecimento no âmbito institucional, pautado numa articulação teoria e prática, numa relação indissociável entre conteúdos e metodologias, didáticas e práticas de ensino, pensando que esse percurso formativo, ele certamente contribuirá para avanços no campo das nossas universidades e para uma diversidade também em termos de projetos. Então, colocar em xeque um documento deste construído coletivamente, que expressa, como já foi manifestado pelas nossas entidades, em documentos públicos inclusive, que a resolução expressa e há um entendimento de que ela é referência para a discussão da formação inicial e continuada, pode implicar num retrocesso maior até do que o próprio Conselho possa prever. Não porque a resolução seja perfeita, mas porque esta resolução ela é resultado de uma construção coletiva. Ela prevê 3 frentes formativas para a formação inicial. São os cursos de licenciatura, com 3.200 horas, os cursos de formação pedagógica e os cursos de segunda licenciatura. Então, o Conselho diz que não questiona as 3.200 horas para as licenciaturas, mas faz questionamentos quanto à carga horária da complementação pedagógica e da segunda licenciatura. É importante dizer que a complementação pedagógica é aquela que é direcionada a professores que estão em exercício e que possuem uma graduação, mas não possuem a licenciatura. E o projeto define que seria no mínimo 1.000 horas para esta formação. E a proposição do Conselho é de redução, quer dizer, na verdade a formação pedagógica ela está entre 1.000 e 1.400. E a proposição do Conselho é de 800 horas. E eu disse que seria temerário a redução da carga horária, porque nós estaríamos mais uma vez fazendo uma frente formativa que não cumpriria os seus objetivos. Além disso, se a gente naturaliza a formação pedagógica, e a resolução é clara, ela define que a formação pedagógica ela deve ser avaliada 5 anos depois, quer dizer, então ela tem um caráter provisório, quer dizer, esta redução de carga horária proposta pelo Conselho poderá resultar, inclusive, numa substituição, de repente a formação pedagógica ser o eixo em contraposição à licenciatura, que é a centralidade. E, logicamente, se a gente não é favorável à redução para a formação pedagógica, de igual modo não podemos ser para a segunda licenciatura. Outros aspectos diz respeito à questão de uma adequação da resolução à Base Nacional Comum Curricular, tanto a que foi aprovada para a educação infantil e ensino fundamental, quanto a relação com as diretrizes do ensino médio e a base do ensino médio. E, novamente, eu me contrapus a essa concepção e, inclusive, muito embasado pela própria participação da presidente da ANPED, Andréia, que esteve no CNE também, e o próprio documento tornado público da ANPED, que é bastante importante, não há uma contradição entre a resolução e a base, ainda que tenhamos um questionamento, questionamentos bastante estruturais sobre a Base Nacional Comum Curricular, não há necessidade de fazer esta adequação, até porque são 2 resoluções do Conselho e que não colidem. A resolução da base é também uma referência para a formação de professores, mas é diferente entre ser referência e você ajustar uma resolução e inserir a base dentro da resolução. Então, a outra questão girou muito mais assim, no sentido de considerar um pouco os movimentos aí no campo da educação à distância, processos mais abrangentes de criatividade, de participação, e a resolução ela abre possibilidades, obviamente com cotejamento legal,
né, para a criatividade, para projetos pedagógicos diferenciados, e é por isso que não se pode e não se deve, a meu ver, estabelecer um padrão, mesmo um padrão curricular. São as instituições que vão construir o que a resolução advoga, não é? De, muito claramente, uma centralidade na licenciatura. A licenciatura como um espaço, né, quer dizer, um espaço que tem as suas características próprias, né, uma identidade própria. E essa identidade deve ser institucional. E em sendo institucional, ela vai repercutir no conjunto dos cursos. O que, inclusive, otimiza a relação institucional. Porque um projeto institucional poderá definir, né, componentes curriculares comuns ao conjunto das licenciaturas, né, oportunizando aí, por exemplo, você ter determinados componentes curriculares com a participação de estudantes de vários cursos ao mesmo tempo. Isso enriqueceria muito o processo, teria uma otimização também no âmbito das instituições. É importante ratificar que a Resolução 2 de 2015, ela traz um capítulo específico sobre a valorização dos profissionais da educação. Por quê? Porque o nosso entendimento é que você não pode discutir formação dissociado de plano de carreiras, de salário, de condições de trabalho e de saúde dos profissionais. Então, no capítulo de valorização, nós inclusive ratificamos os preceitos constitucionais de ingresso por concurso público, né? Enfatizamos a questão do piso salarial nacional, que são conquistas históricas que estão também hoje ameaçadas. A conjuntura atual, ela é uma conjuntura de grandes retrocessos no caso das políticas sociais, particularmente das políticas educacionais. Quer dizer, nós temos aí a Emenda Constitucional 95 de 2016, que reduz drasticamente os recursos. No atual governo, nós tivemos cortes orçamentários muito significativos, num cenário em que, por exemplo, a questão da diversidade tem sido hoje, em vários setores do governo, absolutamente objeto de questionamento, de afronta, né? Que é inclusive um preceito que é constitucionalmente balizado, e a resolução ela ratifica, né, essa perspectiva formativa, porque ela está em sintonia com o texto legal. Então é um cenário de grandes retrocessos, um cenário em que o Plano Nacional de Educação tem sido secundarizado. O Plano Nacional de Educação tramitou durante quase 4 anos no Congresso Nacional. Ele teve uma ampla participação da sociedade civil, e as nossas entidades participaram, inclusive com emendas, com propostas de emendas ao Plano Nacional de Educação. Tivemos perdas, tem alguns recuos no Plano Nacional de Educação, mas é o que nós temos objetivamente que mais se aproxima de uma política de Estado, que é a nossa defesa intransigente é que tenhamos política de Estado, não é, que possam ser implementadas numa lógica de continuidade, de consolidação, independente dos governos que estiverem ali naquele contexto. Poderia destacar também as metas 15 a 18, que diz respeito à valorização dos profissionais da educação. Valorização entendido como a articulação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários, condições de trabalho e de saúde do professor. Veja, hoje há um questionamento sobre o piso salarial nacional, né? Não há um compromisso de repasse das verbas da União para estados e municípios. Né? Ao contrário disso, quer dizer, um processo bastante de controle do profissional da educação, quando a gente vê a lei da mordaça, né, ou a escola sem partido, quer dizer, que são formas aí de você estar controlando, isso afeta o horizonte da valorização dos profissionais da educação. A meta 20, né, que diz respeito a chegarmos a 2024 com 10% do PIB para a educação, que seria um esforço a ser feito. Veja, estamos exatamente na contramão disso. O atual governo, ele não apenas não colocou novos recursos, né, mas ao contrário disso, ele está reduzindo. Hoje a defesa do Plano Nacional não é uma defesa ingênua, é uma defesa crítica nos pontos que precisam ser críticos, né, mas enquanto eixo para a defesa de política de Estado, me parece inconteste. As nossas entidades, e aí eu quero destacar particularmente a ANPED, né, tem tido uma atuação brava, né, brava no sentido de compromisso, de estar tematizando as questões, mas além disso de fazer proposições no campo, né? Então, o conjunto das nossas entidades
tem feito isso. Há uma articulação muito grande hoje também entre as nossas entidades e isso é fundamental, porque a conjuntura nos é absolutamente desfavorável, não é? Então, somente com articulação, com a construção coletiva e solidária, não é, entre as entidades, o movimento social como um todo, é que nós poderemos fazer frente, né, a essa situação realmente de retrocessos no campo das políticas sociais como um todo e das educacionais em particular.